Olá, amigas do Jornal Impacto. Estamos aqui com o entrevistado, o Dr. Alexandre Chaves. Ele é presidente da Associação Comercial e nós vamos tratar um pouquinho do tema das decisões institucionais, de que forma isso tem afetado o setor comercial e se isso realmente tem afetado ou preocupado os empresários. Olá, senhor Alexandre, tudo bem? Olá, um grande abraço para a audiência do Impacto, no qual eu me incluo. Então, hoje sabemos que a Associação Comercial ela é uma associação bem grande, né, diversificada. Fale um pouco dos associados. Sim, até ontem, dia 6 de outubro de 2025, nós somos 517 associados. É uma entidade que tem desde multinacionais até MEI, né, profissionais liberais, empresas de médio e grande porte, com 80 anos de história, então uma associação bem plural, cosmopolita, e que atende os interesses do setor produtivo, né? Mas nós também entendemos que desenvolvimento tem que ser sustentável, principalmente aqui no bioma Amazônia. Desenvolvimento econômico, social e ambiental. Diante da grandeza da associação comercial, eu vou lhe fazer uma pergunta. Como a Associação Comercial tem avaliado o cenário institucional brasileiro, em particular as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no contexto das ações envolvendo o ex-presidente Bolsonaro? O senhor tem a liberdade para falar a sua opinião mesmo, ou o senhor preferir em nome da associação? Em nome da associação, nós temos um bom relacionamento com todas as correntes políticas, né, que a gente tem que ter com o legislativo, com o executivo principalmente, e com o judiciário também. A gente tem que levar nossa visão para que o judiciário também possa entender a visão de boa parte da população. Essa pergunta eu gostaria de responder como convicção pessoal. Até porque são 517 empresas, são várias convicções. Eu entendo que há um desequilíbrio entre poderes. Eu entendo que a segurança jurídica no Brasil ela tá bem abalada. Não entrando no mérito da tecnia, mas minha humilde opinião, eu não entendo como os dois últimos presidentes da República, os 3 últimos presidentes da República foram condenados. E a única presidente mulher, presidente da República, foi impeachmentada e os 3 sucessores dela foram condenados e presos. Então é uma insegurança jurídica muito grande. Tem algo de errado com o nosso Brasil. Eu particularmente entendo que há um excesso, há uma parcialidade, né, há uma parcialidade no julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Na minha opinião, como eu disse, eu não sou operador do direito, mas nem ser julgado pelo Supremo ele devia. E tem pelo menos 3 ministros ali que não deveriam ter participado do julgamento dele. Quanto ao mérito da tecnia, eu não posso dizer se foi certo ou errado. O certo é que ele está condenado, decisão judicial não se discute, se cumpre. Eu acredito que tem um imbróglio aí para o nosso Congresso resolver junto ao Judiciário, porque a insegurança jurídica é tão grande que boa parte da sociedade não está nem fazendo parte desse debate. Exemplo, a OAB, as igrejas, né, com algumas exceções ali de igrejas evangélicas. A população assim está deixando distante disso porque não está entendendo, não está enxergando solução. Isso é muito ruim para o ambiente de negócios do Brasil. Eu acredito que tinha que ser pacificado isso. Se esquecer aí, ano que vem tem eleições, deixa a população decidir. O que a maioria quiser, nós somos uma democracia, o que a maioria quiser tem que ser respeitado e pronto. Eu acho que eu pessoalmente sou de direito, sou conservador, mas eu acredito que tanto os nossos políticos quanto nós eleitores precisamos fazer o dever de casa certinho, coisa que nós não temos feito.
Certo, senhor Alexandre. A instabilidade política, muitas vezes gerada ou acentuada por embates entre poderes, tem sido um fator de preocupação para o setor comercial que a sua associação representa? Sim, com certeza. Com certeza, porque esse jogo de nós contra eles, ninguém ganha. Eu gostaria de citar, até para causar um pouco de inveja, né, dizer inveja branca, não tem inveja branca, não tem inveja. O estado do Amazonas, onde os políticos brigam ali durante o palanque, terminou o palanque, eles estão brigando pelo estado do Amazonas. É o que a gente vê, é o que eu vejo dos colegas empresários de lá, os parentes, os amigos que são de lá. Aqui é o ano inteiro um nós contra eles, e aí tu não sabe se tu fizer um investimento, mas esse investimento ele tem apoio daquele político, se o outro político que está na oposição desse vai fazer força contra. Então cria uma estabilidade no mundo dos negócios. Por exemplo, o agro. O agro ele é tão, atualmente no Brasil, né, ele forçadamente hoje ele é bajulado por todas as correntes políticas. Mas o agro não consegue se dar bem com a esquerda. Essa é uma pergunta que a própria esquerda pergunta, os políticos de esquerda nos perguntam, por que a gente não consegue se dar bem com o agro? Por causa dessa instabilidade. O agro ele é composto de pessoas mais conservadoras, pessoas que dependem de muitos fatores para produzir, e essa instabilidade política ela afeta alguns fatores, por exemplo, propriedade de terra. A esquerda entende que, alguns pensamentos de esquerda, que quem está produzindo muito tem muita terra e deveria fazer a reforma agrária. O uso de agrotóxico, que no Brasil é um país que menos usa agrotóxico, mas é usado isso pela esquerda e seus movimentos sociais como algo criminoso aqui no Brasil. E se esse mesmo agricultor do Brasil ele for para qualquer país desenvolvido, ele é um herói, porque ele produz muito, usa pouco agrotóxico, agride pouco o meio ambiente, mas aqui ele é criminalizado. Então essa instabilidade, e hoje o agro ele compõe grande parte do nosso PIB aqui da região, movimenta muito o nosso mercado, o nosso comércio, mas esse segmento ele tem dificuldade de prosperar onde tem um pensamento de esquerda muito forte. Vejam que fica um embate, fica um eterno embate. Um embate político que prejudica o desenvolvimento do que deveria progredir. Mas por quê? Porque se faz aquele jogo do nós contra eles. Nós somos minorias, a gente tem que se juntar para ser contra a maioria. Nós somos negros, a gente tem que se juntar para ser contra os brancos. Nós somos pobres, a gente tem que se juntar para ser contra os ricos. Nós somos héteros, nós temos que se juntar para ser contra os homoafetivos. Quando a estabilidade ela vem de uma união de forças, de uma congregação de forças. Que eu acredito que deveria haver era que a sua ideologia não impedisse que o progresso viesse, desde que obedecesse às leis e fizesse de forma consciente tudo, mas que o pensamento tanto conservador do agro não fosse impedimento, quanto o pensamento da esquerda não fosse também um impedimento. Eles deveriam chegar num consenso em relação que os seus pensamentos particulares não impedissem o progresso daquele setor. Exatamente. Seria nesse sentido. Aquela máxima antiga, né, onde começa o direito de um, termina o do outro. Exato. Então essa instabilidade toda, esse eterno nós contra eles, ele causa muita instabilidade. E aí vai afetando várias cadeias da sociedade e afugenta investimento. Grande exemplo Santarém, vamos materializar em exemplo,
Santarém está cheia de portos. Portos produzindo, gerando emprego, renda, benefícios públicos, parcerias público-privadas. O que aconteceu? Santarém dificultou muito, eles foram para Miritituba. Estão querendo já descer de Miritituba para cá de volta, que devia ser a decisão original. E assim por diante, existem vários elementos. É sempre bom lembrar que cada luta, cada bandeira é válida, mas é sempre bom o diálogo para que todos sejam beneficiados com aquele progresso. Não para que, somente porque são pensamentos opostos, e que isso seja um empecilho para que não haja o diálogo e para que não chegue numa decisão em que todos poderiam ser beneficiados com aquilo. Ou pelo menos a maioria. Ou a maioria. A gente precisa entender que a democracia, nós nunca vamos agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus, que o homem mais perfeito de toda a história, ele não conseguiu agradar todo mundo, nós não vamos conseguir. Mas que seja bom para a maioria, para a grande maioria. Existem setores específicos do comércio ou da indústria que são mais sensíveis ou mais afetados por essas tensões institucionais e pelas decisões judiciais de grande repercussão? Sim. Quais e por quê? Com certeza. Veja bem, tem setores que ele independe de qualquer situação jurídica, política da região. Por exemplo, o comércio. O comércio ele sempre vai ser comprou, vendeu. Tem uma necessidade aqui, ele vai ali comprar do polo industrial e vender para o mercado. Tem segmentos que ele depende de uma série de fatores na legislação para produzir. Por exemplo, a indústria. Transformar a matéria-prima em produto final envolve ali muitas questões ambientais, tá? Principalmente aqui na Amazônia. Reserva legal, respeitar os direitos dos indígenas, dos quilombolas, das populações tradicionais, dos pescadores, de tudo, das comunidades rurais. Tá? Aí parte para o licenciamento ambiental, toda a questão legal para se produzir. Certo. Uma decisão jurídica pode acabar todo o empreendimento. Se uma pessoa, um promotor, entender que aquele empreendimento pode afetar uma família ou uma comunidade, ele pede ao judiciário e o judiciário pode embargar tudo. Então o empresário ele pensa muitas vezes antes de investir aqui, na região onde se tem essa instabilidade jurídica. Só esse ano os produtores rurais foram surpreendidos por uma normativa do IBAMA que quase Santarém fica sem produção rural. Por uma interpretação do IBAMA. E aí um segmento que injeta 1,5 bilhão na economia de Santarém todo ano ia ficar fora. Recorrer à justiça, na minha humilde opinião, graças a Deus a justiça das instâncias superiores entenderam que tinha que era uma interpretação equivocada e liberou esses produtores para produzir e vender sua produção. Então isso causa uma insegurança jurídica muito grande à indústria, ao agronegócio, às empresas de tecnologia. Eu acho que o nosso espectador ele tem que se perguntar por que Santarém tem pouca indústria? Por que Santarém tem pouca startup? A insegurança jurídica é muito grande. O agro está na marra porque é o que está sustentando o Brasil e ele tem que ir, tem comprador. Por isso que a gente vê aí dezenas de navios quase todos os dias aí embarcando, infelizmente, matéria-prima, deveriam estar embarcando já produto acabado. Mas a nossa insegurança jurídica aqui no bioma Amazônia, no Oeste do Pará, é muito grande. Eu acho que a gente precisa fazer um grande movimento e pacificar isso aí, ordenar isso aí. Os órgãos dizerem assim claramente o que querem, porque o investidor dá uma impressão de que nós não queremos que invista no Oeste do Pará. Essa é a impressão que a maioria do investidor tem e a população sofre com isso, né? É menos emprego, é mais subemprego, é jovens se formando e não ter o que fazer. Então, olha lá, startups.
Eu conheço pelo menos 15 startups em Santarém. Startups são empresas que começam pequenas e elas têm um potencial de crescimento muito grande. E elas começam ali com 10 mil reais e quando com 2, 3 anos estão valendo 1 milhão, 2 milhões, porque ela tem uma solução muito grande para os grandes problemas da humanidade. Eu gostaria de citar algumas aqui, mas me pediram confidencialidade. Mas tem uma garotada em Santarém fantástica desenvolvendo startup. Está com apoio da ACES, do CIAT, da UFOPA, que tem a sua incubadora lá na UFOPA. A Embrapi, que tem apoiado bastante. Então, mas o que acontece quando a startup ela começa a ganhar corpo, começa a empenar, aqui em Santarém ela diz, eu estou indo embora, que aqui os impostos são muito altos, tem cidades aí que me incentivam. E por mais que baixe esses impostos, qual é a garantia que vai ter que eles não vão aumentar novamente? Não é nem só a questão do imposto, mas se a regra mudar, a questão que o senhor citou, né, do exemplo da instituição normativa, então se fixasse uma segurança jurídica para que a pessoa que quer empreender seguir aquela regra, na certeza que não vai mudar tão rápido, porque o grande problema é essa mudança, porque você se prepara da forma como disseram que deveria ser, e aí daqui uma simples instituição normativa muda a regra. Aí tudo aquilo que foi preparado não serve mais. Então essa insegurança jurídica o senhor fala que assusta os investidores. Assusta e também a falta de sensibilidade. A insegurança jurídica é causada, como eu disse, eu não sou operador do direito, tá? Mas a insegurança jurídica é causada pela insensibilidade dos operadores de direito, tá? Do judiciário, do Ministério Público, que não consultam todo o contexto de uma sociedade, de uma comunidade, apenas a sua tecnia jurídica ali, sem prestar atenção nos impactos que podem causar. E eu acho que isso no Brasil, tomara que eu não seja mal interpretado aí pelo Poder Judiciário, mas é algo que está vindo de baixo, desde o alto escalão até os primeiros escalões, ali, as primeiras instâncias até o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele está vivendo numa bolha, talvez por não serem eleitos pelo voto popular, que nem os políticos, né, estão vivendo numa bolha, e deveriam sair dessa bolha, sair da caixinha, né, e conhecer mais o povo, conhecer mais a população. E as suas necessidades. E as suas necessidades. Por exemplo, eu gosto sempre de materializar. Nós tivemos exemplo aqui em Santarém de bairro planejado que foi impedido pela Justiça. E bairro invadido que foi liberado. Aí é como se houvesse uma inversão Uma inversão de valores. Um bairro planejado, aqui, só na Fernando Guilhom, um bairro planejado que existe em várias cidades do Brasil, que foi, aqui em Santarém foi impedido, vários anos. E uma invasão de propriedade privada ao lado, que causou dano ambiental, sabendo que foi liberado. Então existe um relativismo muito grande nisso. Ali, toda a força da lei. Aqui, os favores da lei. Então existe um relativismo que a gente precisa pacificar isso. Eu queria fazer uma comparação com o jogo de futebol. O brasileiro gosta de futebol. É mesmo que a gente começar um jogo de futebol e o juiz dizer assim, olha, esse jogo não vai ter impedimento, bola na mão dentro da área não é pênalti e não tem cartão amarelo nem vermelho. Começa o jogo. O jogo começa, aí já o juiz começa a marcar impedimento, quando foi para um time. Pegou a bola na mão dentro da área, o juiz marcou pênalti. E dá cartão vermelho, aí disse, mas pera lá, a regra não dizia que não tinha mais nada disso, mas eu mudei a regra no meio do jogo, porque eu não gostei do que eu estava vendo. Então é ruim para os times que estão jogando. Você precisa entrar no campo, o seu time precisa entrar em campo sabendo da regra, o que pode e o que não pode. É o que não existe aqui na região, é muito assim, é muito efêmero, parece física quântica.
O empresário, ele quer fazer um investimento, ele pega toda a regra lá e depois tem uma interpretação diferente. Ele tem que parar o investimento, ele tem que pegar... Eu digo para vocês, eu já vi vários empresários, grandes empresários, vieram montar empreendimento em Santarém, quando começaram a ver isso, levaram para outros lugares. E voltaram depois aqui, tem uma grande loja de varejo aqui em Santarém, que ele queria montar uma fábrica de colchão aqui. Tá? Começou a ver muito isso, levou para o Tocantins. Como ele tem outras lojas aqui, ele falou para todo mundo abertamente, ó, aquela fábrica que eu ia montar de colchão aqui, eu levei lá para o Tocantins, está funcionando, já inaugurei, investi 400 milhões, gerei 600 empregos direto e estão fazendo colchão para vender aqui para vocês. Vocês estão dormindo no colchão que eu faço lá, que era para ser feito aqui. Então, essas histórias que a gente... Era para trazer o imposto para cá, Exato. era para trazer emprego para cá. Eu gostaria que, mais daqui a uns anos, eu viesse dar entrevista e dizer, olha, Distrito Industrial está rodando, vários empregos, várias empresas, indústrias, população com emprego aí à disposição, emprego de qualidade, renda de qualidade, serviços urbanos, serviços públicos em Santarém de qualidade. Um exemplo do nosso rio Tapajós. Ah, eu sou ecologista, eu defendo a natureza. Eu não vejo o pessoal se incomodando com o esgoto que é despejado no Tapajós todo dia. Isso, então, o que a gente espera é que daqui a uns anos, nas próximas entrevistas, a gente venha com notícias melhores. De uma economia pujante, que respeite o social, o ambiental, mas que o social e o ambiental também respeite o econômico, e que a gente possa ter uma população mais bem atendida, e que essa insegurança jurídica ela se pacifique com todos os responsáveis pelo bem-estar da maioria da nossa população. E é o que a gente espera. E eu acho que a gente não só espera, né? A gente esperança, porque nós precisamos ser melhores cidadãos também, porque o nosso país ele gira muito mais do que devia através da política. Tudo nesse país, tudo no Brasil é política, onde o Estado deveria ser menor, né, que nem nos países desenvolvidos, e a população ter a sua liberdade, a sua autonomia mais por conta própria e não ficar esperando pelo Estado. Então acredito que é uma missão aí para as nossas lideranças, para que as próximas gerações sejam melhores que nós. Vamos torcer para isso, para que Santarém desenvolva cada vez mais. E muito obrigada pela sua entrevista, pelo compartilhamento do seu conhecimento, para que os nossos internautas tenham conhecimento dessa realidade e que cada vez se façam mais presente nesse tipo de debate. Obrigada.